Oh, boa noite, queridos alunos, tudo bem? Então, agora nós vamos hoje fazer a correção da nossa prova com o gabarito, certo? Porque aí vocês podem também comparar com a prova que vocês fizeram e ver, né, aonde vocês erraram, onde a resposta ficou incompleta, certo? Ok? Na semana que vem, na próxima quarta, a gente vai falar de iter criminis, que é o caminho do crime. É uma aula importantíssima, onde a gente vai abordar os institutos da tentativa, resistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. É o artigo 14, 15, 16 do Código Penal. São os artigos 14, 15 e 16 do Código Penal, certo? Então, semana que vem é importantíssimo nossa aula, ok? Então, vamos lá ver a prova, né? Olha só, estava bem explicado ali que era necessária a fundamentação da resposta na doutrina e apontando, se for o caso, o artigo do Código Penal pertinente, certo? Para você ganhar o ponto, né? Então, vamos à questão 1. Essa aula nós demos no início, aula presencial, não foi nem online. Juca é flagrado praticando crime de boca de urna, crime praticado apenas em dia de eleição. Na data do seu julgamento, como já não é mais período eleitoral, seu advogado defende sua absolvição pela abolição crimes. Nesse caso, né? Aí nesse caso, gente, a resposta seria a letra B. A tese não deve prosperar em razão da lei em questão ser excepcional, logo ultraativa. São as leis excepcionais ou temporárias, né? Como vimos, elas são ultraativas por quê? Porque elas vão ser aplicadas mesmo após o seu período de vigência, desde que no momento do crime, que é o tempo da ação ou da omissão, ela estivesse em vigência. Então, o fundamento aqui, vocês teriam que botar artigo 3º do Código Penal. Então, nesse caso, não se aplica o artigo 2º, porque nós temos uma exceção lá, que é do artigo 3º do Código Penal, que trata justamente das leis excepcionais ou temporárias. Por quê? Porque senão, como vimos isso em aula, ninguém iria respeitar, né? Quando eu tenho crime de boca de urna? Só no dia da eleição. Então, a pessoa iria praticar, é um crime que está previsto no Código Eleitoral, a pessoa iria praticar o crime porque amanhã não tem mais eleição, então eu vou ser beneficiado pela abolição crimes, certo? Não, certo não, porque é uma lei especial. Melhor dizendo, excepcional. Foi justamente o exemplo até que demos em sala de aula, certo? Então, por conta disso, tá? A resposta é a letra B e o fundamento está no artigo 3º do Código Penal que nós lemos, entendeu? O que vocês têm que atentar é o seguinte, a data, ele não viola o princípio da legalidade, porque o importante é que no dia em que ele praticou a conduta, a lei estava valendo, né? Quer dizer, ele foi flagrado praticando crime, certo? Por ser uma lei especial, excepcional ou temporária, ela não vai ser aplicada o artigo 2º, que trata da retroatividade da lei penal mais benéfica, certo? Fundamento, então, repetindo, letra certa é letra B, e o fundamento é o artigo 3º do Código Penal. 2. A coação física e a coação moral excluem, respectivamente, o quê? Né? Então, excluem o fato típico e a culpabilidade, né? Porque nós vimos que não há vontade nos atos, não há conduta nos atos onde a vontade não intervém, né? Nós vimos o conceito de conduta, lembra? Na aula de conduta, aí já foi aula online, né? Conduta é ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido, né? Então, ação ou omissão voluntária, dirigida a uma finalidade. Então, conduta é ação ou omissão humana, voluntária e dirigida a uma finalidade. Daí a gente viu o nome ser a teoria finalista da ação que nós estudamos. Então, é necessário para que haja conduta que a vontade ela intervenha.
Então, por isso que nós vimos que é muito difícil existir coação física no mundo real, porque exigiria uma superioridade física. Então, na coação física, a vontade não existe. Por conta disso, não há conduta, e sem conduta não há fato típico. Na coação moral, a vontade existe, mas ela é viciada. Então, é por isso que ela exclui a culpabilidade, porque eu não posso exigir uma conduta diferente do agente. Nós vimos os exemplos, lembra? A pessoa que mora numa comunidade, né? E aí é obrigada pela criminalidade a guardar armamento, droga, enfim, lá na laje da sua casa, ou da guarita a um criminoso. Isso não é coação física, isso é coação moral. Vimos o exemplo também do gerente do banco, que é refém, né, que tem a família feita refém, ele é obrigado a abrir o cofre para os bandidos. Vejam, não é coação física, porque ele anda com as próprias pernas, ele abre o cofre com as próprias mãos. Então, existe vontade, existe conduta. O que não vai haver é culpabilidade, ou seja, em ambos ele não pratica o crime. E eu aceitei como fundamento, para ajudar vocês, que eu sei das dificuldades, né, por todos enfrentados, online não é a mesma coisa que presencial, enfim, eu aceitei quem botou pelo menos o artigo 22 do Código Penal como fundamento. Porque o artigo 22, veja, ele vale tanto para a coação física como para a coação moral, tá? Porque em ambos os casos, quem vai responder é o coator, ou seja, aquele que coage, certo? O coagido, ele não responde. O coagido, se a coação foi irresistível, seja física ou moral, ele não responde pelo crime. Quem vai responder pelo crime é aquele que está fazendo a coação, está coagindo, o coator. É isso que diz o artigo 22. Então, muitos colocaram como fundamento o artigo 22 e eu, para dar uma ajudinha, aceitei, ok? 3. O direito penal só deve se preocupar com os bens jurídicos mais importantes à manutenção do corpo social. Daí ser chamado de última ratio, que é consequência do princípio da intervenção mínima. E como fundamento, vocês poderiam colocar, porque o direito penal, ele é o ramo do direito que pode privar a pessoa da sua liberdade. Então, ele não pode ser a primeira opção do legislador. É por isso que ele é fragmentário e ele é subsidiário. Realmente, a missão do direito penal é apenas proteger os bens jurídicos mais importantes. Não é qualquer bem jurídico. Por isso que ele é o último recurso por parte do Estado na solução dos conflitos, na solução das lides. Ele não é a primeira opção, certo? Porque ele põe em jogo um direito à liberdade. 4. Cadu, adolescente, com 17 anos, atire Antônio com dolo de matar, acarretando o falecimento deste quando já completara 18 anos. Quer dizer, quando o Antônio morreu, Cadu já tinha completado os 18, né? Nós vimos até esse caso em sala de aula, comentamos até um caso real, não sei se vocês lembram, quem estava em sala. Isso foi aula presencial também, né? Do menino, lá do adolescente infrator, que matou a namorada e quando ele foi apreendido, ele falou com todas as letras, matei porque era o último dia que eu tinha para matar, porque amanhã eu faço 18 anos. Como eu queria matá-lo, eu aproveitei. Falou isso com a maior cara de pau do mundo, né? Fato real, saiu na imprensa, enfim. A verdade é que, só que nesse caso, a menina morreu na hora. Mas aqui não teria diferença, ele seria ainda adolescente infrator. Por quê? Porque o tempo do crime é o momento da ação e da omissão. Resposta é a letra A. E isso está no artigo 4º que estudamos em sala. Lembra? Eu botei até no quadro para vocês. Teoria da atividade. Tempo do crime, vem no artigo 4º do Código Penal, está até escrito lá, tempo do crime. E o que diz o artigo 4º, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, por conta disso, a resposta é a letra B, ok? E o fundamento seria artigo 4º do Código Penal. Vamos agora para a segunda fase. Maria, mãe de Ana, sabe que a mesma é constantemente estuprada pelo padrasto e mesmo podendo, nada faz para denunciá-la à polícia. Pergunta-se, como será a responsabilidade penal de Maria e por quê?
Nós falamos tanto disso na aula, também aula online de conduta, do agente garantidor. E foi justamente o exemplo que a gente deu. Demos esse exemplo do estupro, demos o exemplo do caso Nardoni, né? Que falamos lá que o pai sequer precisava ter encostado na filha, bastava ele estar assistindo e nada fazer. Vimos a diferença do salva-vidas para um surfista, né? Falamos o quê? De quem é agente garantidor, do professor cuidando das crianças na sala de aula. Então, a Maria é mãe de Ana. Aqui o que não podia faltar, de jeito nenhum para ganhar o ponto integral. Ela responde pelo mesmo crime, ela responde por estupro, numa forma chamada omissão imprópria, porque o estupro, por excelência, é um crime comissivo. Né? Naquela classificação que a gente viu dos crimes quanto à conduta, o estupro ele é um crime comissivo porque depende de uma ação, né? Quando você olha o verbo, que vimos que é o núcleo do tipo, lá do artigo 213, né, tá o quê? Né? Praticar o ato libidinoso. Então, da ideia de ação, essa prática da ideia de ação. Quer dizer, no caso, o padrasto ele responde pelo estupro na modalidade normal, ou seja, comissivo, certo? Porque ele pratica a ação. Agora, a mãe, ela não pratica, é igual o caso Nardoni, ela não precisa sequer encostar na filha. A questão é, ela tem o dever jurídico de agir. Então, tinha que colocar na resposta, era isso. A Maria, como mãe de Ana, é agente garantidora. E tem o dever jurídico de impedir o resultado, respondendo pelo resultado que ela não impediu. No caso, ela responde pelo crime de estupro. E não podia esquecer do fundamento, artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, porque ela tem o dever legal de agir. Esse é o fundamento. Se eu não tivesse o artigo 13, parágrafo 2º, eu não poderia impor a ela o crime de estupro, porque eu violaria o princípio da legalidade. Porque, afinal, se eu leio a conduta que está descrita no 213 e vejo a conduta de Maria, não há tipicidade imediata, já que ela não pratica ação, ela simplesmente é conivente, ela é omissa. Então, aonde eu vou procurar na lei, porque eu não tenho crime sem que tenha lei ali, que vai me dar uma subordinação típica, isso vocês não precisavam botar na prova, tá? Só estou explicando. Que é a subordinação típica, né, mediata. É uma adequação típica que vai vir casando os artigos. É justamente porque eu tenho o 13, parágrafo 2º. Agora, o 13, parágrafo 2º não podia faltar na resposta. Nem, né, dizer que ela responde por estupro, porque ela é agente garantidora, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º. A segunda parte seria, caso Maria fosse vizinha de Ana, a resposta seria a mesma? Não. Porque ela não seria agente garantidora, então, no máximo, ela poderia responder por omissão de socorro, mas não poderia responder por estupro. Aí, omissão de socorro já é uma omissão própria, não é imprópria, é própria, porque o crime, lá do artigo 135 do Código Penal, traz um verbo, como vimos, que traz a ideia de inatividade, de não fazer. Então, é um crime omissivo próprio. Certo? Então, recapitulando a resposta, veja, não precisava escrever tanto. Bastava você falar para ganhar o ponto integral. Maria, como mãe de Ana, está na posição de agente garantidor, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, letra A, e como tal, ela responde pelo mesmo crime do padrasto, estupro, que foi o resultado que ela, podendo, não impediu. Se Maria fosse apenas a vizinha de Ana, ela não seria agente garantidora, então só responderia, no máximo, pela omissão de socorro. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Do mesmo modo que no direito penal, do mesmo modo que no direito civil, a analogia no direito penal é utilizada de forma irrestrita, podendo suprir as lacunas do Código Penal. Era uma frase, uma assertiva. E vinha a pergunta. Pergunta-se,
A assertiva está acima, está correta ou incorreta? Em caso de estar errada, corrija, certo? Isso aqui é um erro de português, desculpa. Então, mas deu para entender. Então, e olha só, responda de acordo com os princípios do direito penal estudados, tá? Eu até, gente, como valia um ponto só, o certo era vocês botarem o princípio da legalidade. Mas eu aceitei, melhor dizendo, também para dar uma ajuda para vocês aí na correção, desde que vocês colocassem que a assertiva está errada, né? Está incorreta, porque a analogia ela sofre restrições no direito penal, porque ela só pode ser utilizada em lei não incriminadora, ou seja, a favor do réu, ou in bonam partem. Tá? Agora, o certo mesmo seria botar o princípio, isto por força do princípio da legalidade, né? Porque o princípio da legalidade diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, a gente viu que para eu ter crime, eu tenho que ter lei. E vimos que a analogia, vimos isso em sala, isso foi aula presencial. Vimos que a analogia não é lei, a analogia é lacuna de lei, certo? É lacuna de lei. Então, por conta disso, essa seria a resposta, tá? Teria que botar o certo, mas eu considerei. Então, quem deixou, não botou o princípio da legalidade, mas como valia um ponto a questão só, mas botou que sofre restrição, que a assertiva está errada, porque ela só pode ser usada a favor do réu, eu considerei, certo? Agora vamos lá. Próximo. João furta um pacote de biscoito no valor de R$ 3,50 das lojas americanas. Você, como advogado de João, qual tese defensiva poderia utilizar, tendo como base os princípios norteadores do direito penal? Então, você poderia aqui utilizar dois sem sombra de dúvidas, né? A intervenção mínima, porque o direito penal é a última ratio, então ele tem que ser deixado para casos mais graves, e, principalmente, né, o que não podia faltar, o princípio da insignificância ou bagatela própria, porque esse valor é insignificante, fazendo com que o bem jurídico protegido não fosse sequer ameaçado, que é o patrimônio. Então, por conta disso, não haveria tipicidade material, apesar de formalmente ter a tipicidade. Né? Formalmente por quê? Forma, lembra de forma? Porque se eu pego a letra da lei, eu consigo adequar a conduta de João à descrição típica do crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Está lá no artigo 155. Então, o que não tem é a chamada tipicidade material. E por conta disso, sem tipicidade, não há fato típico, sem fato típico não há crime. Certo? Então, eu pediria absolvição com base no princípio da insignificância, uma vez que a conduta de João não lesou o bem jurídico protegido pela lei penal. Lembro que todo crime protege um bem jurídico. E isso se chama, no caso aí, uma atipicidade material. 7. Jorge resolve fazer um pega em plena via pública. Mesmo ciente do sério risco de atropelar, não se importando com o que poderia ocorrer. De fato, Jorge perde a direção do carro, sobe na calçada e mata um pedestre. Jorge agiu com dolo eventual ou culpa consciente? Responda apontando a diferença entre ambos. Então, primeiro você tinha que se situar, porque eu vi prova de aluno que não disse, só diferenciou, mas não falou, não respondeu, então a questão ficou incompleta. Tinha que dizer, né? Tinha que se posicionar. Primeiro você tinha que dizer, olha, Jorge agiu com dolo eventual, não é culpa consciente aqui. Porque, veja, ele estava ciente do risco, sério risco de atropelar alguém. Então, ele teve previsão do resultado e não se importou com o que poderia acontecer. Então, ele assumiu o risco. Em outras palavras, lembra? Ele falou o quê? Dane-se, tô nem aí, como vimos na nossa aula online. Então, isso é dolo eventual, certo? Então, você tem que responder, Jorge atua com dolo eventual, porque diante da previsão do risco, ele não se importou com a produção do resultado. Ele não ligou para que o resultado acontecesse. Ele assumiu o risco da produção do resultado, diferente se fosse culpa consciente.
na culpa consciente, também chamada de culpa com previsão, ele assume culpa com previsão, ele também tem a previsão do resultado, mas justamente a diferença é que ele não assume o risco. Na culpa consciente, ele acredita sinceramente nas suas habilidades e que ele não vai, que aquele resultado não vai acontecer. Ele repudia o resultado, ele fala, não, isso realmente pode acontecer, mas não vai acontecer. Porque eu sou bom, isso não vai. Né? A gente deu o exemplo até do atirador de facas, que foi uma questão na época que deu muito ibope, muito famosa, que caiu na OAB, certo? Então, gente, esse foi o gabarito, tá? Espero que vocês possam, né, estudar agora o gabarito de acordo com a prova de vocês, ok? Eu tentei ajudar ao máximo na correção, né? Porque eu sei que é difícil esse período a gente só está tendo encontro online, enfim. Tá? Mas como eu falei para vocês, e vocês podem ver pela própria correção, nenhuma questão que caiu na prova a gente deixou de comentar, seja nas nossas aulas presenciais, seja nas nossas aulas online, certo? E na quarta-feira que vem, no nosso mesmo horário, 8 horas, horário da aula, o mesmo esquema, vamos ter aula, continuar a matéria, aula de iter crimes, tá? Um beijo grande para vocês e até a semana que vem.